Olá pessoal, estão preocupados com a redação? Por isso vamos falar sobre os 10 erros bobos que as pessoas cometem nela. Então, enquanto a vinheta roda, se inscreva no nosso canal para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. O primeiro erro é não se preocupar com a estética da redação. Então, nós devemos nos lembrar do parágrafo e de escrever até o final da linha. E caso não caiba a palavra, separar sílabas. O parágrafo deve ser visível. 2 dedos gordinhos. O segundo erro é não diferenciar bem a letra maiúscula da minúscula. Então, não importa se você escreve com letra de mão ou letra de forma, ou se a sua escrita é uma mescla das duas letras. A questão é que a letra maiúscula, tanto em início de frase como em nomes próprios, ela deve ser maior que a letra minúscula. Isso deve ficar claro para o corretor, para que você não perca pontos. Então não fique com aquela coisa, meu M é assim, meu N é assim. O que importa é o que todo mundo enxerga, e não apenas o que você enxerga. O terceiro erro é fazer letra grande demais. Isso, gente, era bom quando vocês estavam lá no Fundamental 1 e precisavam cumprir o número de linhas que a tia pediu. Agora vocês têm algo a cumprir. E como vocês vão cumprir se aquela letra enorme ocupou todo o espaço? Não importa o tamanho da sua letra, o espaço é sempre o mesmo. Então uma letra grande vai impedir que você tenha espaço de desenvolver as suas ideias. Isso é ruim para você. É claro que também vocês não vão fazer uma letra formiguinha, mas tem que ser uma letra que faça com que caiba tudo que você tenha para pôr no papel. O quarto erro é escrever períodos muito longos. Então vocês têm, por exemplo, 6 linhas e apenas um ponto final. Meu Deus, começa um período depender do outro e do outro e do outro. Chega uma hora que a gente não sabe mais o que depende do que. Então dá uma relida nesse trecho, vê se em algum lugar cabe um ponto final na mesma linha, reestrutura esse trecho para que não fique uma situação de dependência de uma oração, de outra oração e nem você saiba mais o que você quer dizer. O quinto erro é não relacionar os parágrafos. Eu sempre falo o seguinte, se você tira um parágrafo do seu texto e seu texto continua fazendo sentido, esse parágrafo está com algum problema. O parágrafo deve ser uma continuação do de cima e uma abertura para o que você vai dizer embaixo. Se você consegue retirá-lo e não faz a menor diferença no seu texto terá problemas. Você não tem que escrever mini textos. É um texto relacionado, um parágrafo vinculado ao outro. O sexto erro é não ler inteiramente a proposta. Então, os vestibulares escrevem o que eles querem e dão alguns textos de apoio, dão uma coletânea. Não pensem que pulando a leitura da coletânea vocês vão ganhar tempo. Muito pelo contrário, vocês podem não entender corretamente o recorte temático e se darem mal. O sétimo erro é copiar trechos da coletânea ou de perguntas da prova. Acreditem, o corretor sabe aquilo decor e salteado. Então o que vocês devem fazer é utilizar as ideias, utilizando as palavras de vocês. Nenhuma cópia é bem-vinda, muito pelo contrário, só mostra sua incapacidade de entender o que está sendo dito para produzir algo realmente seu. O oitavo erro é começar o texto com atualmente, nos dias de hoje, hoje em dia. Por quê? Porque boa parte dos candidatos vai começar assim. É coisa de gente que não sabe como começar uma redação.
Então, se você está falando de algo que está ocorrendo atualmente, nos dias de hoje, hoje em dia, você pode simplesmente retirar isso do seu texto e começar pelo que vem depois. Porque se fosse no século passado, você diria, não é mesmo? Então você não precisa marcar que isso está acontecendo hoje. O nono erro é usar clichês ou ditados populares. Então, se cada um fizer a sua parte, nós não teremos mais problema no mundo. Gente, só que ninguém faz a sua parte, então isso não é válido. Ou, se cada um fizer a sua parte, é aquela coisa, de grão em grão a galinha enche o papo. Ditado popular, isso não é comprovado cientificamente, então não é legal para sua redação. Fuja desse tipo de frase, ok? E o 10º erro é a repetição exagerada de palavras, mostrando pobreza de vocabulário. Nenhum vestibular cobra um vocabulário rebuscado, não é sobre isso que eu estou falando. Seu vocabulário deve ser simples, mas simples é diferente de vocabulário pobre. Porque todas as vezes em que você quer passar uma ideia de oposição, você tem que usar o mas. Existem sinônimos e sinônimos no nosso dia a dia. Porém, entretanto, todavia, no entanto. Ou seja, gente, não dá para usar sempre aquela mesma palavra se tem outras que podem também ser utilizadas no lugar dela. Espero que tenham gostado e que vocês não cometam nenhum desses erros bobos. Até a próxima, pessoal! Se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo. Tchau!